Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e menina, isso aqui tá diferente hoje, né? Tudo que podia dar errado na gravação de hoje deu. E aí estou aqui na gestão da crise, que é fechar a persiana pra ninguém me ver gravando, porque tá tendo obra bem aqui em frente. Colocar a ring light pra funcionar, pra fazer o papel dela. Estou testando. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, por favor, tenha paciência comigo, eu tô tentando. Mas voltando, hoje eu trouxe pra vocês o caso de Suzanne von Richthofen, a menina que matou os pais. Roda a vinheta. Monmouth County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Suzanne era estudante de Direito na PUC de São Paulo e morava com seus pais, Manfred von Richthofen, que era um engenheiro alemão naturalizado brasileiro, sua mãe Marisa e seu irmão mais novo, Andreas, de 15 anos. Eles moravam no bairro do Brooklyn, em São Paulo, e segundo a vizinhança e conhecidos, era uma família muito discreta e também muito rígida na criação dos filhos. Em 2002, Suzanne começou a namorar com Daniel Cravinhos. Seus pais não aprovavam esse relacionamento e o Manfred, pai da Suzanne, chegou a proibir ela de ver Daniel. Eles eram contra o namoro dos dois, pois na visão deles o Daniel explorava a Suzanne, que vivia dando presentes caríssimos e emprestando muito dinheiro para ele. Na noite do dia 31 de outubro de 2002, Suzanne conseguiu levar Andreas, o irmão dela, para um cybercafé, com o discurso de que ela iria convencer os pais a deixar ele faltar aula no dia seguinte. Suzanne e Daniel então levaram Andreas para o cybercafé por volta das 10 da noite mais ou menos, e 1h30 depois eles encontraram com Christian, que era irmão do Daniel. E de lá os três foram então para a casa dos Richthofen no carro de Suzanne. Suzanne já tinha desligado o alarme da casa e as câmeras de segurança para que de fato não tivesse nenhuma evidência de que eles tinham passado por lá. Por volta da meia-noite eles estacionaram o carro e Daniel e Christian vestiram blusas e meia calça para que nenhum pelo deles caísse pela casa e pudesse incriminar eles. Suzanne abriu o portão, entrou pela casa, subiu pelas escadas e assim que teve certeza de que os pais estavam dormindo, fez sinal para que os irmãos entrassem. Os Cravinhos, então, armados com barras de ferro que já estavam no carro de Suzanne previamente, entraram no quarto do casal. Daniel atacou Manfred enquanto Christian atacou Marisa e o casal foi brutalmente golpeado na cabeça. O Manfred morreu na hora, porém Marisa ainda chegou a acordar durante o ataque e tentou se proteger, o que resultou em 3 dedos da mão fraturados. Christian contou à polícia que bateu 5 vezes na cabeça de Marisa e colocou uma toalha na boca dela porque ela não parava de implorar que ele não matasse seus filhos. Mal ela sabia que, né? Ele contou também que enquanto agonizava, Marisa começou a fazer um barulho parecido com um ronco, e foi aí que ele pegou a toalha e colocou dentro da garganta dela, chegando a quebrar o pescoço dela. Depois de ter certeza que o casal estava morto, Daniel pegou uma das armas que tinha na casa e colocou perto da mão de Manfred. Nesse meio tempo, Suzanne estava no térreo da casa pegando todo o dinheiro que tinha em espécie guardado dentro de uma maleta de couro. Suzanne sabia o código da maleta, então ela abriu e pegou o dinheiro, que era a besteirinha de R$8.000, 6.000 euros e 5.000 dólares. E já que Suzanne sabia o código, eles precisavam forjar um roubo, então o Daniel foi lá, pegou uma faca e cortou a maleta. Depois de matar o casal, o trio começou a espalhar as coisas pela casa para forjar um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. As barras de ferro usadas para matar os pais de Suzanne foram lavadas na piscina da casa e tudo que foi usado no crime foi descartado em sacos de lixo. O dinheiro roubado ficou com Christian como pagamento pela participação dele no crime e Suzanne e Daniel seguiram para um motel. Eles pegaram a suíte mais cara, que era cerca de R$360 mais ou menos, e ficaram das 1h40 até as 3 horas da manhã no motel, segundo a polícia. Quando saíram, Daniel pediu a nota fiscal, que não é uma coisa muito comum de se pedir em motel, né? Depois partiram para buscar Andreas, que ainda estava no cybercafé. De lá eles foram para a casa de Daniel e por volta das 4 horas da manhã, Suzanne e Andreas voltaram para casa. E foi quando eles chegaram na casa que a farsa tomou forma. Andreas viu que estava tudo aberto na casa, estranhou e entrou pela biblioteca gritando pelos pais. Suzanne correu para a cozinha, pegou uma faca, deixou na mão do irmão e falou para ele esperar do lado de fora da casa. Nisso ela ligou para o Daniel foi para a casa dela e de lá eles ligaram para a polícia solicitando a presença de um policial porque eles achavam que tinha um assaltante na casa da Suzanne. O primeiro policial que chegou no local já achou meio estranha a cena do crime. Ele falou que o assassinato dos Richthofen tinha sido um crime de amadores, porque tinha arma no local, joias, dinheiro, e quem quer roubar de verdade não deixaria isso no local.
Além de que a atitude de Suzane deixou ele e os outros policiais também muito intrigados. Quando comunicaram a ela e o Andreas que os pais tinham sido assassinados, o Andreas saiu de perto em choque e a primeira reação de Suzane foi chegar perto do policial e falar: tá, e o que é que eu faço agora? Por volta das 6 horas, Suzane e Andreas foram encaminhados para a delegacia, como sempre, junto de Daniel. Lá, Andreas estava claramente abatido, abalado, enquanto Suzane trocava carícias com Daniel. Enquanto faziam o boletim de ocorrência, Suzane falou ao delegado, sorrindo, que gostaria que eles torturassem e matassem os caras que mataram os pais dela. Desde o início, a hipótese do latrocínio estava ali meio esquisita para as autoridades, então as investigações ficaram focadas em pessoas próximas à família. No caso, filhos, empregada, colegas de trabalho de Manfred e pacientes de Marisia. A investigação começou a pesar para o lado de Suzane e Daniel quando as autoridades ficaram sabendo que os pais não aprovavam o relacionamento deles. E eu não preciso nem comentar que desde o primeiro dia o caso já estava em toda a mídia. Todo mundo sabia do assassinato do casal, dos detalhes do crime e, acima de tudo, queriam saber quem eram os culpados. Alguns dias depois do assassinato, o gerente de uma loja de motos da cidade entrou em contato com a polícia, pois simplesmente um cara tinha comprado uma moto à vista e em dólar com eles. Esse homem, obviamente, era Christian, que foi preso preventivamente. O Christian foi ouvido ao mesmo tempo que Suzane e Daniel em ambientes separados. Não demorou muito e ele foi o primeiro a ceder à pressão. Assim que confessou o crime, o Christian ainda olhou para baixo e falou: eu sabia que a casa ia cair. No dia 8 de novembro de 2002, os 3 envolvidos confessaram o assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen. O julgamento dos 3 levou cerca de 6 dias, começando no dia 17 de julho e terminando na madrugada do dia 22. Na sessão, os 3 davam versões diferentes do crime o tempo inteiro. Uma hora Suzane falava que não tinha nada a ver com o assassinato, na outra era o Christian, que já tinha sido o primeiro a confessar, enfim, uma loucura. Ao final, Daniel foi condenado a pena de 39 anos e 6 meses de reclusão, Suzane a 39 e Christian a 38. Como eu falei, o caso estava por toda a mídia e o que não faltavam eram emissoras querendo entrevistar Suzane ou os Cravinho. No dia 5 de abril, o Fantástico conseguiu entrevistar a Suzane e, sinceramente, sem palavras. Suzane apareceu com uma camiseta da Minnie, pantufas de coelho e uma franja que cobria a maior parte dos seus olhos. Ela começou a entrevista mostrando foto dela com os amigos, mostrando foto dela com a família, enfim, tudo bem sofrido, sabe? Ela começa a entrevista mostrando fotos de amigos e da família. E aqui? Essa é a vovó. Quando que vocês tiraram essa foto? No aniversário dela, eu fui visitar ela. Fala sobre a relação com o ex-namorado Daniel Cravinhos. Eu me arrependo muito. Quer dizer, ela tentou ao máximo passar ali uma imagem de uma menina frágil, uma menina triste, imatura, influenciável, que o tempo todo repetia que tinha muito ódio de Daniel, porque ele tinha destruído a família dela, destruído tudo que ela tinha. Isso tudo é semiótica, ou seja, é feito para que o telespectador veja ela como a vítima da situação, sendo que era exatamente o contrário. Outra situação recente, inclusive, que usou e abusou da semiótica foi o caso de Sari Corte, indiciada por abandono de incapaz na morte do menino Miguel. Roupas claras, de cara lavada, cabelo liso e escorrido, a famosa franjinha, o terço na mão, tudo isso é usado para tentar mudar a visão que o telespectador tem do acusado. Só que no caso de nenhuma das duas funcionou muito bem e a mídia continuou caindo de pau em cima delas. Em novembro de 2002, Suzane foi transferida para a penitenciária feminina do Carandiru, enquanto Daniel foi levado ao Belém 1 e Christian ao Belém 2. Inclusive, em 2014, Suzane anunciou que estava casada com outra detenta. Sandra Regina Ruiz Gomes, também conhecida como Sandrão, condenada a 27 anos de prisão por sequestrar e matar um adolescente em São Paulo. Sandrão, por sinal, era ex-namorada de Elise Matsunaga, que foi presa em 2012 por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, diretor da IOC. Vocês devem lembrar desse caso. Bom, depois de um tempo, Suzane e Sandra terminaram o relacionamento e Suzane passou para o regime semiaberto. Inclusive, em 2016, Suzane foi confinada em uma cela solitária em Tremembé porque ela passou o endereço errado em uma das saídas concedidas a ela de datas comemorativas. Por sinal, a data em questão era o Dia das Mães. Hoje em dia, Suzane continua em regime semiaberto e seus advogados lutam para que um dia ela consiga soltura. Só que eu acho que não vai ser tão fácil assim, porque todos os exames dela indicam que ela não tem arrependimento nenhum do que fez. No último exame feito em 2018, a psicóloga responsável descreveu Suzane como uma assassina egocêntrica, narcisista, que se preocupa apenas com si mesma, vazia e impessoal. Suzane também luta para conseguir a reinserção do nome dela na herança dos pais, porque o Andreas, o irmão dela, conseguiu entrar com uma ação de exclusão de Suzane como herdeira da bagatela de mais de 11 milhões de reais. Em janeiro desse ano, Suzane conseguiu se matricular num curso de gestão de turismo na IFSP de Campos do Jordão,
porém a justiça negou seu pedido para cursar. O que não fazia muita diferença, já que ela já tinha sido considerada aluna desistente depois de faltar os primeiros 10 dias de aula. E assim como praticamente todo assassino, Suzane também se converteu e agora é evangélica e sonha em ser pastora. E eu ainda te digo que ela está sendo altamente disputada por 2 igrejas evangélicas. Os 2 cravinhos, Daniel e Christian, acabaram sendo soltos, porém Christian foi preso novamente depois de ser denunciado por agressão e se envolver em uma briga de bar anos depois. Hoje, Daniel Cravinhos se chama Daniel Bento e se casou em 2014 com a biomédica Aline Bento. Eles se conheceram no presídio em um belo dia que ela foi visitar o irmão que era acusado de furto e era colega de cela do seu atual marido. Em abril desse ano seriam lançados 2 filmes sobre o caso, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. Os filmes, produzidos pela Santa Rita Filmes e com o roteiro da incrível Ilana Casoy, tinham Carla Dias como Suzane e Leonardo Bittencourt como Daniel Cravinho. A ideia de ter 2 filmes é justamente contar as 2 versões de um mesmo caso. A Menina que Matou os Pais conta a versão dos Cravinho e O Menino que Matou Meus Pais a versão da Suzane. Como eu disse, ele estava previsto de estrear em abril desse ano, porém por conta da pandemia foi adiado por tempo indeterminado. Eu particularmente estou muito ansiosa para assistir os filmes. E já aqui sanando possíveis dúvidas, nem Suzane, nem Daniel, nem Christian, nem nenhum dos envolvidos no caso vão receber 1 centavo pela produção, direitos autorais, nem nada do tipo. Ninguém da produção e nem os atores tiveram contato direto com as pessoas envolvidas no crime. Os filmes foram feitos 100% com verba privada, ou seja, não teve dinheiro público envolvido no processo, como tem muito boato rolando por aí. E acima de tudo, nenhum dos 2 filmes enaltece, nem muito menos inocenta Suzane ou Daniel. Os filmes foram todos feitos baseados nos arquivos do caso, então é tudo muito coerente e muito fiel ao que de fato aconteceu. Dito isso, podem ficar ansiosos comigo, porque com certeza vai ser uma experiência e tanto. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Se gostaram, lembre de curtir, de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo o que é que vocês acham desse caso e se vocês estão ansiosos pra assistir os filmes. Ah, e lembra também de ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, né? E já sabe, né, compartilha esse vídeo com pai, mãe, tio, tia. Talvez não com pai e mãe, melhor não. Enfim, compartilha. E é isso, um beijo e até a próxima.